Não tem? Tá bom? Levanta a mão, você que quer o cartãozinho. Você pode escrever que no final nós vamos estar apresentando os nossos projetos de 2026 ao Senhor. Enquanto os irmãos estão chegando, para a gente não perder tempo, como o pastor anunciou, serão cultos bem rápidos, objetivos. Eu queria pedir que você se colocasse de pé. Vamos começar consagrando esse ambiente ao Senhor, consagrando este culto, esse projetando. Hoje é o primeiro dia, nós vamos apresentar janeiro e fevereiro de 2026. Nós vamos apresentar os nossos projetos. São cultos proféticos. São cultos em que nós colocaremos a nossa fé em ação, sabendo que o Senhor é o governo da nossa vida. Ele tem o governo, Ele tem as diretrizes. Você pode orar comigo? Eu não vou orar sozinha, eu quero ouvir a igreja orando. Nós vamos fazer um grande clamor, apresentando ao Senhor o início do nosso projetando em toda essa semana. Amém? Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, em um ato de fé, em um ato profético, Senhor Jesus, para apresentar os nossos projetos de 2026 a Ti, Senhor. Pai, nós sabemos que a Tua palavra nos diz que nós devemos sim projetar, nós devemos fazer planos, planejar, mas a vontade do Senhor, ela tem que ser soberana nas nossas vidas. Pai, olha, Senhor, para cada cartãozinho, olha para cada coração, para cada necessidade de cada família. Senhor, Tu conheces, Senhor Jesus, o 2026. E o mais lindo que eu acho é porque o Senhor já está lá em 2026. Nós estamos aqui apresentando, mas o Senhor já sabe todas as coisas sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor seja o centro dessa semana, destes cultos. Usa, Senhor Jesus, o ministério de louvor, os instrumentos, Senhor Jesus, os pregadores que vão trazer, Senhor, palavras proféticas diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Pai, a cada ovelhinha, Senhor, que aqui adentrou, a cada família, Senhor Jesus, nós declaramos sim que é um ano de prosperar. E prosperar na palavra de Deus significa temer ao Senhor, significa submeter os nossos planos ao Senhor, significa obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Pai, continua sendo nosso guia, Pai. Continua sendo nosso, Senhor Jesus, farol. Continua sendo nosso norte, Senhor. Pai, nós não queremos dar nenhum só passo sem a Tua presença, Pai. Toma, Senhor, todo esse ambiente. Todo esse ambiente é do Senhor. Trabalhe como Tu queres, Pai. E nós mais uma vez te pedimos. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Que os nossos corações estejam abertos e atentos. Corações quebrantados para ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Nessa mesma atmosfera, nesse mesmo espírito, estamos aqui para adorar um Deus que é real em nossas vidas. Estamos aqui para se apegar a uma palavra de prosperar, mas para mais que isso, estamos aqui para reconhecer que a nossa maior fonte de bênçãos é o Senhor Jesus Cristo. O significado de sermos um povo abençoado não tem a ver com os recursos que temos, não tem a ver com o local onde estamos plantados, onde estamos fixados, mas tem a ver com quem nós carregamos em nosso coração, porque não é qualquer um, é a fonte de bênçãos que é eterna, é a fonte de bênçãos que tem palavras de bênçãos sobre nós essa noite. Aleluia. Queria te convidar durante esse período de louvor, comece a ministrar sobre você mesmo. Vamos se apegar a esta palavra de prosperidade. E eu vou além de coisas materiais. A verdadeira prosperidade é possuir o maior bem que existe, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Assim,
Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que o ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Declara essa noite, vamos! Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Ei, esta noite já pega esta palavra. Aonde você tocar as suas mãos, aonde você plantar a planta dos seus pés, Deus é contigo. Aleluia. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos. Diga do que o ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Oh, bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão, aleluia, do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Onde eu tocar, onde eu tocar. Aleluia. Queria convidar vocês mais uma vez para declarar com toda intensidade. Diga assim: bendito eu serei. Chamado pelo nome do Senhor. Será que você pode declarar isso? O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Onde eu tocar as minhas mãos. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Deus é bom. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos começar esse Projetando 2026 já com desafio. Todos os anos nós propomos aqui para a igreja alguns desafios a serem cumpridos durante os 6 dias de Projetando. 2 desafios já foram lançados e hoje, agora, nós vamos lançar um para você cumprir. Hoje, quando você chegar em casa, ou amanhã, durante o dia, à tarde, antes do segundo dia do Projetando começar. Daqui a pouco, nós seremos ministrados sobre prosperar na presença. Eis o desafio. Tire alguns minutos para estar sozinho com Deus. Leia um salmo, agradeça e consagre o seu ano. Contemple a presença do Criador. A verdadeira prosperidade nasce na presença. Amém? Glória a Deus! Glória a Jesus! A paz do Senhor, Ipiranga. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Abram as vossas Bíblias, por favor, por gentileza, no Salmo 128, que é o texto base do nosso Projetando 2026. Quero também cumprimentar você que algum dia for assistir essa live, assistir essa pregação, que Deus possa falar ricamente ao seu coração também. Vamos fazer uma leitura responsiva. Convido você a uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos o segundo e assim por diante, por gentileza. Aí eu peço que não se movimente na hora da leitura da palavra de Deus, tá bom? Em reverência à Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Querido Deus, nós te agradecemos pela porção da tua palavra tomada nesta noite. Venha falar aos nossos corações. O teu Espírito Santo tem liberdade para conduzir todos os atos, todas as atitudes, conduzir o nosso culto. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, o nosso culto nessa noite. E desde já nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Mais um projetando, mais um momento de reflexão, mais um momento de clamor ao Senhor, para que o próximo ano seja um ano de prosperidade, não só material, mas também espiritual. Dentre tantos outros personagens bíblicos, tantos personagens bíblicos que poderiam exemplificar ou representar o que esse salmo ele quer nos transmitir. Nós temos Enoque que andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Temos a casa de Obed-Edom que recebeu a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. E no tempo que a arca ficou ali na casa de Obed-Edom, Deus trouxe prosperidade sobre aquela casa.
Moisés, em um determinado momento, quando Deus ameaçou deixar o povo de Israel perdido ali no deserto, Moisés clamou ao Senhor: não nos deixe só, não nos faça subir daqui sem a tua presença. Quer atingir os seus alvos, não abra mão da presença de Deus na sua vida. A presença do Senhor é de suma importância na nossa vida, no nosso lar, na nossa família e nossa casa. A decadência espiritual do crente ou da pessoa se dá quando ela fica indiferente ou insensível à voz de Deus. Ou o crente se torna amigo do mundo, ou deixa a liberdade teológica assolar o seu coração, não dá a importância devida para a santidade, ou se torna indiferente à presença de Deus. Portanto, uma das coisas que não pode faltar na vida do cristão ou na vida do crente é a presença de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lá em Jeremias capítulo 26, versículo 13 vai estar escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que leva a pessoa a tomar uma decisão tão drástica aos olhos humanos, como Abraão, que deixou a sua parentela, deixou ali o seu ganha-pão, deixou a sua casa, deixou o seu trabalho, para viver como nômade, andando pelo deserto. E o que dizer de Ruth também, que abandonou ali Moabe, aquela cidade, abandonou a sua religião, a sua família, para ir com Noemi para Belém. E o que dizer do povo de Israel também, que deixou o Egito, deixou os pepinos, os melões, as melancias, os alhos para trás, para seguir pelo deserto. Sabe o que faz essas pessoas a sair destes lugares? É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos motiva. A despeito de Deus ser onisciente, onipresente, estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas há lugares que atraem a presença de Deus. Há outros lugares, lugares pecaminosos, uma danceteria, uma boate, alguma festa mundana não vai atrair a presença de Deus. Nós não vamos sentir a presença de Deus lá, mas quando você se dispõe a se deslocar para o santuário de Deus, para a casa do Altíssimo, aqui a sua presença é real na sua vida. E você vai sentir a presença dele. Nós precisamos sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Então, dentre tantos outros personagens bíblicos, eu escolho nessa noite para servir como exemplo para mim, para servir como exemplo para você, para o ano de 2026 ou a partir de hoje, José. A vida de José. E por que José? Está escrito lá em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1. A partir do versículo 2, para ganharmos tempo, mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor o egípcio.
e viu o seu senhor, que Deus era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. É um exemplo satisfatório. É um exemplo para todos nós. Nós precisamos extrair da vida de José exemplos para a nossa vida. E quais foram os caminhos percorridos por José? José saiu da sua casa, foi para uma cisterna, jogado pelos seus irmãos. E daquela cisterna, ele foi para o mercado de escravos. E desse mercado de escravos, ele foi para a casa de Potifar. E da casa de Potifar, ele foi para uma prisão. E dessa prisão, ele foi para o palácio. Ele foi ser governador do Egito. É ou não é uma trajetória de um campeão? Eu quero te dizer que não existe terrenos estéril. Não há terreno estéril onde a presença do Senhor está. Por que eu digo isso? Porque José, ele plantou lealdade e respeito na casa de Potifar. Na prisão, ele plantou liderança. Ele plantou solidariedade. E quando ele foi para o palácio, ele plantou sinceridade e sabedoria. Portanto, nessa noite, como ministro do Evangelho, debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu quero ministrar sobre a sua vida a autoridade para você plantar coisas boas, para você plantar boas sementes onde quer que você esteja. Quer seja no seu trabalho, na sua casa, no condomínio, quer seja na faculdade, no colégio, no ônibus, no supermercado, no banco, Deus possa te dar sabedoria para você plantar sementes boas na presença do Senhor. E não é o ambiente que vai te transformar. Não é o ambiente que vai mexer com você, mas é a pessoa cheia da presença de Deus que vai transformar o ambiente, que vai fazer o ambiente. O texto sagrado vai nos dizer que Potifar viu que Deus era com José. Portanto, você precisa viver de tal forma que o mundo veja em você as marcas de Deus. O mundo precisa ver em você as marcas de Deus. Você precisa ser um influenciador e não ser influenciado. Você precisa influenciar onde quer que você esteja. Quando Davi, a despeito de ser rei, ele viu que a casa de Obed-edom havia prosperado por causa da presença da Arca da Aliança, que representa a presença de Deus naquele lugar. Então Davi, ele se prontificou, ele apressou a transportar a arca para Jerusalém, dizendo: eu quero essa presença aqui em Jerusalém, eu quero essa prosperidade aqui em Jerusalém, e que você possa transportar a presença de Deus onde quer que você esteja, você possa atrair a presença de Deus para perto de você, para te dar prosperidade, para derramar bênção sobre a sua vida. O seu testemunho precisa fazer com que as pessoas queiram Deus na vida. Fala para a pessoa do seu lado. Diga assim: o seu testemunho precisa fazer as pessoas quererem Deus.
a presença de Deus vai te ajudar a você transitar por caminhos de provas. E você não pode pular etapas. Porque entre o sonho e a realização, há caminhos e há provas que você precisa passar. E com a presença de Deus, você vai conseguir. José, ele foi perseguido dentro da sua própria casa. E é o maior desafio para o ser humano, é ser perseguido dentro da própria casa. José, ele foi traído por seus irmãos. Ele foi vendido como coisa. Escravo naquela época não valia nada, era um objeto qualquer. Era res nullis, como diz o direito romano. E José foi vendido assim. Foi traído por seus irmãos. Ele teve que vencer a prova da tentação. E ele venceu com muita galhardia uma das piores provas que o diabo pode lançar, a maior armadilha que o diabo pode lançar na vida de um homem. Ele venceu aquela prova. Ele venceu a prova da calúnia e da tentação, da calúnia e da acusação infame, injusta na vida dele. Tanto é que ele foi preso sem dever nada para ninguém. Aí quando ele estava lá, preso, ele revelou ali vários sonhos de dois prisioneiros que estavam ali com ele, um copeiro e também o padeiro ali do rei. O certo é que quando o copeiro foi sair da prisão, ele falou: olha, quando você estiver lá no palácio, você lembra de mim. Mas quando isso aconteceu, o copeiro foi livre daquela prisão. O copeiro não lembrou de José. Então José venceu a prova da ingratidão. E você também precisa vencer essas provas. Senão você não prospera. Porque prosperar é você transportar. Prosperar é você conseguir passar por dificuldades e chegar lá no final. É você atravessar o mar, é você atravessar o vale. É você subir a montanha e descer do outro lado. É você suportar o processo para atingir os seus projetos. E uma figura que venceu todas essas coisas se chama José. Não olhe para onde você saiu, olhe para onde você quer chegar. José teve 2 filhos. O primeiro Manassés, o segundo Efraim. E o que quer dizer Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o que quer dizer Efraim? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então saiba de uma coisa, há um preço a pagar, mas vale a pena. Não queira chegar em Efraim sem passar por Manassés. Passe por Manassés para você atingir Efraim, e Deus será com você, a presença de Deus será na sua vida. E antes de morrer, José pediu: quando eu falecer, eu quero que até os meus ossos sejam carregados desse Egito. Não quero ficar aqui, porque até meus ossos precisam ficar onde a presença de Deus está. Que Deus possa nos revelar algo do escondido, para que a gente possa entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu convido a você a ficar em pé. Deus sempre esteve presente mesmo em meio às tribulações. Deus sempre esteve presente mesmo em meio às tribulações. Quando
Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, Deus estava lá. Quando Noé e sua família estavam na arca, Deus estava lá. Deus estava com Jacó ali no vale de Jaboque. Davi perante o gigante Golias, Deus estava lá. Elias no Monte Carmelo, Deus estava lá. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Deus estava lá. Daniel na cova dos leões, Deus estava lá. Paulo e Silas na prisão de Filipos, Deus estava lá. Naquela horrenda tempestade e naufrágio que Paulo sofreu, Deus estava com ele naquele lugar. João sozinho na ilha de Patmos, Deus estava com ele, revelando o futuro, revelando o Apocalipse, dando graça a ele para vencer aquela luta, aquela tentação. Faça assim com a sua mão que eu vou orar por você. Declare neste momento, declare assim comigo, com a presença de Deus, os meses de janeiro e fevereiro de 2026 serão meses de prosperidade. De novo, com a presença de Deus, os meses de janeiro e fevereiro de 2026 serão meses de prosperidade. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Glorifique o nome dele neste momento. Glorifique, é para ele, é para ele, é para ele. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Levante o seu cartão aí. Pega o seu cartão. Me dê um cartão também. Está aqui o cartão. Meu Deus. Aleluia. Você escreveu aí? Escreva com fé, meus amados. Escreva com fé. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que foram abençoadas. A de Ipiranga também tem um cartão desse. E todos os anos a gente escreve os projetos, os nossos alvos. E Deus abençoa. E Deus vai fazendo prosperar. E Deus vai realizando os nossos sonhos. Deus tem o poder. Se você tem fé, Deus tem o poder. Fala, decreta. Se você tem fé, Deus tem o poder. Se você tem fé, Deus tem o poder. Eu vou orar pelos seus alvos agora. Querido Deus, amado Pai, ó Deus amado, nós escrevemos os nossos alvos, ó Deus, no verso desse cartão. Ó Deus, nós escrevemos com fé, crendo na Tua palavra, crendo no Teu poder. Ó Deus, crendo na Tua longanimidade, crendo no Teu amor, crendo que Tu és o Deus, Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Crendo no Deus de Abraão, crendo no Deus de Jacó, crendo no Deus de Isaac, crendo no Deus de Elias e de Davi, de Jeremias, crendo no Deus de Paulo, crendo no Deus de Pedro, Deus amado, crendo no Deus de João. Senhor Jesus, venha, Deus, realizar os nossos sonhos. Realize, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de misericórdia, um Deus abençoador, um Deus que nunca perdeu batalha, e Tu guerreia as nossas guerras, Tu guerreias por nós, e por isso nós oramos, crendo na vitória pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Primeira palavra liberada. Quer prosperar em 2026? Permaneça firme na presença do Senhor. A sua vida, a sua casa, a sua família, permaneça firme na presença do Senhor. Deus abençoe, meu pastor.
para essa palavra profética. Anota aí no seu coração. Serão 6 chaves para o ano de 2026 liberadas essa semana. E a primeira, quer prosperar na presença? Faça como José, permaneça firme. Amém? Podem se assentar. A gente já estamos encerrando o nosso culto. Eu queria convidar aqui nossos diáconos e diaconisas, staff. Nós vamos agora adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Prepare aí o melhor que você tem. Não é oferta não, é uma semente que você vai semear aqui. Prepara o melhor que você tem. Que eu tenho certeza que o solo que você está semeando, está lançando, é fértil. Amém, igreja? Só eu que creio? Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Faça assim com a sua mão, eu quero te abençoar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo sustento, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Pai, obrigada pelo alimento, pela veste, pelo calçado. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor Jesus, na minha vida e nem na vida dos teus filhos, da tua igreja. Pai, eu te peço agora, Senhor, os teus filhos vão semear na tua obra. Senhor, que essa semente, Senhor Jesus, venha dar frutos. Senhor Jesus, que venha ser, Senhor Jesus, multiplicado na vida deles, Senhor. Pai, nós com o Senhor, nós não fazemos barganha, mas nós cremos, Senhor, no Deus abençoador, que enquanto nós nos dispomos, nós lançamos a semente, o Senhor, Ele vem preparando, Senhor Jesus, a colheita, Pai. Senhor, abençoa aqueles que querem ofertar e não têm, aqueles que estão necessitando de uma porta aberta, aqueles que estão estudando, os empresários, os empreendedores, os autônomos, aqueles, Senhor Jesus, todos que estão precisando de algo vindo do Senhor na parte financeira, Senhor. Abençoa, Senhor, e que eles possam lembrar sempre da fidelidade do Senhor, ofertando e dizimando em amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. For a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Oh, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, oh, na minha frente e para trás, por todo lado, oh, oh, sou abençoado, yeah, e tudo que eu faço, oh, oh, sou abençoado, yeah, sou abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Temos visitantes nessa noite? Fique de pé, por gentileza. Todos os visitantes fiquem de pé.
Olha, a quantidade de pessoas nos visitando, que bênção. E você fica de pé porque queremos dar boas-vindas com muita alegria pela sua presença aqui. Os irmãos mais próximos cumprimentando, demonstrando o nosso carinho. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a Deipiranga ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a Deipiranga ama você. Amados, as camisetas fizemos poucas unidades e já acabaram. Então, coloque o seu nome na lista de espera com a Zeneide, diaconisa Zeneide, está ali atrás, e ela vai providenciar ali, registrar o seu nome, o seu pedido, que nós vamos providenciar mais camisetas aí durante o nosso Projetando 2026. Amém ou não amém? Vamos terminar o culto cedo, também gostei demais. É bom estar na presença do Senhor. Convido você a ficar em pé. Convido você a ficar em pé. E vamos terminar para que amanhã você volte. Amanhã, às 20 horas, eu vou chegar um pouco antes. E vamos chegar no horário, irmãos, para a gente terminar também no horário. A gente cumprir todos os dias os horários predeterminados para que todos possam ser abençoados com a nossa campanha aí do ano de 2026. Vou pedir ao pastor Francisco, faça essa oração, nos abençoando, retornando para as nossas casas. Hoje, representando os meses de janeiro e fevereiro. Se quiser repetir a oração, pode orar de novo por janeiro e fevereiro, abençoando. Amanhã, março e abril. Amém. Vamos orarmos ao Senhor, apresentando mais o mês de janeiro e fevereiro. Amém, meus queridos? Quando o negócio está bom, pensa que nós já acabou, né? Meu Pai, a mensagem desse tamanho já... Mas glória a Deus por isso. Vamos orarmos. Pai querido, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus, te agradecemos, Senhor, pela presença, Deus, de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que estiveram aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, nós agradecemos porque a Tua casa está linda. E eu creio que amanhã, Senhor, conforme a Tua permissão, Senhor, não será diferente, ó Deus. Apresentamos novamente o mês de janeiro e fevereiro. Pai, que as bênçãos venham, ó Deus, ser derramadas sobre medida sobre a cada um daqueles que estão colocando o Senhor com fé. Senhor Jesus, eles veem e também creem, ó Pai, que o milagre vai acontecer pelo poder que há em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai querido, apresentamos também, Senhor, a vida de cada um, ó Deus, que no próximo dia, que amanhã, Senhor Pai, possamos trazer mais visitantes, ó Deus, para a Tua casa, para que eles reconheçam que há o poder aqui neste lugar, que há milagres, Senhor, ó Pai, porque o Senhor operando, ninguém pode impedir, e eu creio, meu Deus, que no final, Senhor, desse projetando, ó Pai, muitas pessoas vão testemunhar da bênção do milagre que irão receber nesses 6 dias de projetando, Pai querido, assim, ó Deus, é que eu te peço as bênçãos e agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Todos digam amém. E a vitória pelo sangue. Deus te abençoe, um forte abraço, vão em paz. Deus te